Olá, bom dia, Domingão bombando aqui na tela da sua TV Cidade com mais uma edição do Camisa 8. Seja muito bem-vindo, eu já começo o programa de hoje trazendo um caso pra lá de surpreendente. Um brasileiro sobreviveu a um ataque de peixe-agulha enquanto ele, surfava, pegava ondas. Tu não entendeu, meu irmão? Imagina, tá sentado aqui esperando a onda, no mar calminho, vem um peixe, pum, bate aqui no seu coração, próximo do seu coração. Atingiu o peito, chegou pertinho, mas o cara tá vivo e a gente vai ver a reportagem agora contando como é que foi esse caso. Depois de dias alegres e ensolarados, surfando no mar da Costa Rica, as marcas de uma grave aventura. Manchas roxas do lado esquerdo do peito e um corte atravessado. Felizmente, ele sobreviveu, mas foi preciso abrir o peito e costurar o coração perfurado. O ferimento foi causado pelo ataque de um peixe-agulha, fino e comprido com um bico pontiagudo e afiado. É um peixe que não tem muito contato com o ser humano, ele não costuma ficar perto, é bem difícil se aproximar dele, na verdade. Então, nesse caso, para o surfista foi realmente uma tacada de azar. Fabiano não se lembra do ataque. No dia inteiro, mesmo antes do acidente, não lembro. Aí, rapaziada, pra quem não conhece... O peixe-agulha pode saltar para fora d'água em alta velocidade. Era fim de tarde. Minutos antes do ataque, Fabiano estava sentado na prancha, esperando uma onda. De repente, o peixe voou feito uma lança. Com o impacto, o bicho ficou cravado no peito do surfista. O bico do animal perfurou o coração. O coração é envolto por uma membrana que se chama pericárdio. Quando existe uma perfuração do coração, como foi o caso, o sangue sai do coração e ele fica retido nessa membrana. E essa é uma situação extremamente grave que pode levar ao colapso circulatório e, se não tratada, pode levar a óbito. Fabiano Duarte da Costa tem 42 anos. Ele é surfista, educador físico e líder de um grupo de canoa havaiana em Itajaí, Santa Catarina. Priscila é casada há 8 anos com Fabiano. No Brasil, quando soube do acidente... Eu não sabia o que fazer, eu só tremia. Fabiano visitava a Costa Rica com amigos pelo 2º ano seguido. Houve muita organização para que tudo corresse bem na viagem. Um ano de planejamento, de estudo, logística, transfer, alojamento. Mas era impossível imaginar um acidente tão raro. Foi no último dia de surf, e eu apaguei, eu apaguei totalmente. Testemunhas contaram que, num gesto de desespero, o próprio Fabiano arrancou o peixe do peito. O surfista recebeu os primeiros socorros de um médico alemão que estava na praia. Ele chegou em estado grave, O médico que atendeu ele disse que ele teria que passar por uma cirurgia de emergência e que esperaríamos o pior, porque ele chegou numa situação de pré-morte. Ele foi ressuscitado com as próprias mãos do médico, Então, eu não consigo imaginar essa situação. Depois, o surfista foi transferido de avião para a capital, São José. Ele ficou em coma na UTI e despertou no dia seguinte. O momento mais difícil foi esse. Foi acordar no hospital e não entender o que tinha acontecido, o que tinha acontecido com os meus amigos. Talvez passa 1000 coisas na cabeça, só eu sobrevivi, cadê o resto do pessoal? Fabiano teve alta na terça-feira. Na hora que ele me falou que ele estava indo pro hotel, foi acho que o momento que eu consegui, ter certeza que ele estava indo para casa. Eu preciso voltar pro abraço da família, dos amigos. Graças a Deus ele está bem, Vamos mudar de assunto? Copa do Mundo bombando lá no continente norte-americano. Quem está aqui no nosso país acompanha tudo de longe, mas com muita empolgação e, claro, confiança no bom desempenho da turma do Carlo Ancelotti. Mas em 2027, nós é que vamos ter o privilégio de viver essa emoção de perto. Vem aí a Copa Feminina de Futebol e Fortaleza, no caso, a Arena Castelão, vai receber jogos do Mundial. E para a gente já ir se ambientando no que vem por aí, a seleção brasileira feminina
veio à nossa capital e disputou um amistoso com a seleção dos Estados Unidos no Gigante da Boa Vista. O jogo foi acompanhado aí por mais de 55 mil torcedores que fizeram uma festa linda. Pena que em campo o resultado não foi o esperado. Para alguns, mais uma partida no Castelão. Para outros, um dia inesquecível. Aos 80 anos, Dona Giselda escolheu justamente o jogo da seleção feminina para viver a experiência de entrar em um estádio pela primeira vez. As sobrinhas também entraram no clima e aproveitaram a chance de ver de perto as jogadoras brasileiras. Eu nunca tinha vindo ao Castelão, não conhecia não. Nunca tinha visto um jogo aqui não. Quer dizer que a primeira vez no Castelão é para assistir um jogo da seleção feminina? Com 80 anos. E o que a senhora está achando, assim, pelo menos no começo? Tenho certeza que você vai gostar dali de dentro? Não acredito que eu vou gostar, né? Porque eu tinha vontade de conhecer o Castelão. Mas eu não tinha oportunidade de vir com ninguém. Porque meus sobrinhos não vinham para jogo aqui. Minhas sobrinhas também não vinham. E elas quiseram vir assistir esse jogo, que vem com os namorados. Aí me convidaram para vir. Ela sempre gostou de futebol, sempre a gente junto assistia na TV. A gente falou assim, tia, bora assistir um jogo lá no Castelão. A gente assim, vai ter o jogo, e disse, bora. Aí pronto, ela topou, primeira vez dela, com 81 anos, vai fazer 81. Na Arena Castelão, aqui no Ceará. Em campo, a primeira chance foi do Brasil. Tainá Maranhão cobrou falta com perigo e levou o risco ao gol norte-americano. Os visitantes responderam com Sofia Wilson, mas Lorena fez grande defesa. O Brasil ainda chegou a balançar as redes com Isa, só que o gol foi anulado por impedimento. O jogo seguiu truncado, com muitas faltas e poucas oportunidades claras. Nos acréscimos da primeira etapa, Lorena salvou a seleção em 2 defesas seguidas. Na volta do intervalo, os Estados Unidos voltaram melhores e passaram a controlar as principais ações da partida. O Brasil tentava responder, mas encontrava dificuldade para criar. E foi justamente nesse momento que saiu o lance decisivo do jogo. Aos 12 minutos do segundo tempo, Sofia Wilson encontrou espaço e arriscou de fora da área. A bola desviou na defesa adversária e enganou Lorena. 1-0 para as estadunidenses. A partir daí, as visitantes seguiram mais perigosas e ainda acertaram a trave. O Brasil tentou reagir, mas criou pouco e não conseguiu chegar ao empate. Nas arquibancadas não faltou emoção. Mais de 55 mil torcedores estiveram presentes na Arena Castelão. Mas dentro das 4 linhas, o roteiro foi bem diferente. O gol de Wilson foi um banho de água fria para a seleção feminina. E, claro, a má atuação da arbitragem, que foi determinante para o resultado negativo dentro da Arena Castelão. Marta, que entrou aos 34 minutos do segundo tempo, falou sobre a atuação da arbitragem, assim como Dudinha, que afirmou que a arbitragem estragou a festa nas arquibancadas. A dúvida, a bola era das americanas, então assim, muitas faltas que a gente sofreu, agressões que a gente sofreu e que ela não chamou o VAR, que ela simplesmente ignorou. E aí, quando acontecia do lado das meninas americanas, ela parava o jogo, ela dava cartão, ela expulsava. Isso é ridículo, porque aqui a gente está numa preparação intensa para uma Copa do Mundo, e não é só as atletas. Árbitros FIFA também têm que saber lidar com situações como essa, né? O espetáculo poderia ter sido muito melhor, né? O público merecia um espetáculo muito melhor, mas ela estragou, infelizmente. Bora para um break aqui no Camisa 8. Fica ligadinho aqui na TV Cidade, a gente volta já já. De volta para a segunda e última parte aqui do Camisa 8. Agora o nosso papo é futebol, no caso Copa do Mundo. O Mundial está a todo vapor lá no continente norte-americano. Inclusive o Brasil já fez sua estreia diante do Marrocos. Mas deixa eu trazer aí um detalhe sobre os atletas desse Mundial, incluindo, claro, os nossos jogadores. Você sabe qual é o atleta mais valioso entre todos os jogadores da Copa do Mundo? E o brasileiro que vale mais grana aí nessa Copa do Mundo? Já te adianto, viu? Ele vale quase 600 milhões de reais. Bora conferir aí na reportagem. Aos 19 anos, Ryan encantou os ingleses em apenas 6 meses. Foram 5 gols em 13 jogos pelo Bournemouth. O Observatório de Futebol na Suíça calculou o valor de mercado do ex-vascaíno, levando em conta o desempenho e o futuro promissor, e chegou a quase 600 milhões de reais. Na classificação geral, Ryan é o 32º. Endrick aparece logo atrás em 35º. Igor Thiago, na posição 44,
e Vini Júnior na posição 50. O espanhol Lamine Yamal lidera o ranking, valendo a bagatela de mais de 2 bilhões de reais. E pela primeira vez a Copa do Mundo vai ter 3 países sedes, Estados Unidos, Canadá e México. A abertura já rolou, aconteceu na capital mexicana e por falar no México, esse país traz ótimas lembranças para a seleção brasileira porque foi lá que Pelé conquistou o tricampeonato mundial em 70 e, claro, entrou para a história. Este é o lendário Estádio Azteca, monumento do futebol, inaugurado em 1966. Na Copa do México em 70, a seleção brasileira fez toda a classificatória em Guadalajara, mas veio para cá, para a capital mexicana, para a final contra a Itália. Foi a consagração daquela seleção comandada por Pelé, considerada até hoje uma das melhores da história. Os craques brasileiros ficaram hospedados nesse local, que hoje é a sede da Conferência Interamericana de Seguridade Social. Mas se o prédio não é mais um hotel, o quarto onde Pelé ficou virou um museu aberto à visitação. Objetos da época, como o telefone, o rádio e a cama onde ele dormiu, estão preservados. Uma camisa da seleção com autógrafo do rei está ao lado da TV antiga, que exibe o tempo todo a vitória do Brasil sobre a Itália. Nesta varanda, Pelé saía para saudar os muitos torcedores que ficavam dia e noite à espera do ídolo. Este é um sítio que se respira história, que se sente história. O funcionário do museu conta que em volta do prédio ainda existem vizinhos que moravam ali em 70. Eles dizem se lembrar de Pelé, que nunca negava atenção ao povo que estava ali e esbanjava carisma e simpatia. Muito sencillo. Em 1986, o Azteca foi novamente palco de abertura e encerramento da Copa, que desta vez consagrou o time comandado por Diego Maradona. O título da Argentina foi sobre a Alemanha. O Estádio Azteca vai abrigar outros 4 jogos desta Copa e se despede nas oitavas de final. Não é à toa que é um templo sagrado do futebol mundial, né? Ainda nessa pegada de Copa do Mundo, agora vou te apresentar um artesão criativo que produz réplicas perfeitas da taça mais cobiçada do planeta, chamado futebol. Essa casa mais parece um museu de futebol. Jabas resolveu colecionar o sonho de todo torcedor: taças. A ideia nasceu em 1994, quando ele não conseguiu comprar uma réplica da Copa do Mundo. Em 94 eu vejo o Dunga erguendo o troféu e tinha um negócio chamado Era Dunga e ele falava assim: Era Dunga é o caramba, pode tocar a taça, pode tocar a taça. Naquilo ali eu tentei comprar a taça e não vendia, então só tinha um jeito: fazer a taça. Na casa do Jabas, o futebol brilha nas prateleiras, nas paredes e principalmente nas mãos dele. São 32 anos trabalhando como metalúrgico. E foi justamente essa experiência que ajudou o torcedor apaixonado a transformar chapas, soldas e ferramentas em obras de arte. Sempre a primeira taça eu pego um bloco, vou fazendo, demora uns 3 meses, foi o caso dessa daqui. Depois eu faço um molde em borracha, onde eu consigo fabricar várias taças de uma vez só. Então eu tenho uma fabricação que eu jogo um produto dentro desse molde, vou girando, fica em toda a parede, depois eu abro esse molde e retiro. É uma mistura, cimento, gesso e barro. O apaixonado com certeza quer essa taça, poder olhar e beijar a taça. E tem regra, viu? Essa aqui é a mais especial do Museu do Jabas, porque ela foi autografada pelo Neymar. Ela fica protegida nesta caixa de vidro aqui e só pode ser tocada com auxílio de luvas. É pesado, viu? Pesado, é pesado. Então eu deixo ela guardada lá, ninguém mexe nessa taça, é uma relíquia. E eu estou muito esperançoso que traga sorte para o Brasil esse ano ganhar o hexacampeonato. Você vende todas, essa não. Nunca, porque tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Só tem uma pessoa que tem a taça autografada. O Jarbas, como é que eu vou vender? Taça é o que não falta na casa do Jarbas. Tem da Libertadores, Liga dos Campeões da Europa, Brasileirão e muito mais. Ao todo, Jabas produz 17 modelos diferentes. Mas a mais pedida é a da Copa do Mundo. Gol do Brasil, é campeão, Brasil!
A vida do Jaba das Taças mudou depois de um encontro especial. Ele conseguiu entregar uma das criações para o baixinho Romário em São Januário. Era aniversário do Romário naquele dia, 29 de janeiro. E aí um colega repórter fala assim, Jabas, hoje é aniversário do Romário. Você não tem uma taça aí no carro? Eu tenho sim. Fui lá no carro, peguei a taça e presenteei o Romário com a taça. E incrível foi o que ele falou para mim. Aí, me dá essa taça aí, pô. Eu que fiz os gols e a taça tá lá na CBF. Me dá essa taça aí de presente aí. Aí eu dei a taça aí. Qual é seu nome? Qual é seu nome? Eu falei Jarbas. Jarbas das Taças. Foi ele que me deu esse nome, Jarbas das Taças. No fim das contas, o Jabas descobriu que as taças não servem só para comemorar vitórias. Elas também guardam histórias. E a taça representa a vitória de um povo. Agora a gente vai conhecer a família Regis, que desde a conquista do pentacampeonato se reúne para torcer para o Brasil, mas não é uma torcida qualquer não. A casa da matriarca é toda enfeitada para receber mais de 40 pessoas a cada jogo e é o que a gente vai conferir na reportagem da Fernanda de Castro. Copa aqui é assunto de família. 4 gerações unidas para torcer pelo Brasil. Mas antes da seleção entrar em campo, todos são escalados para a organização. Um trabalho coletivo até o cenário ficar assim, verde e amarelo. A gente procurou tematizar todos os ambientes da casa, externo e interno. Fizemos um espaço para as sedes, um espaço celebrando a tradição, que, afinal de contas, são 5 títulos de campeão mundial, né? Somos pentacampeões. E aí a coisa foi acontecendo. No chão, as 5 estrelas representam os títulos mundiais e a vazia espera o Hexa. O campo é o local da torcida. As bandeiras dos 3 países sede da Copa, Estados Unidos, México e Canadá, e de todos os países participantes, complementam o cenário. Tradição iniciada em 2002, ano do Penta. Foi meu pai. Isso começou com ele, que ele sempre gostou de reunir a família. Isso já vem lá de muito tempo, mas a gente começou mesmo em termos de futebol e Copa, foi a partir de 2002, que ele teve essa ideia de a gente se aglomerar mais com relação ao esporte. Aí começou essa tradição. E até hoje, aí para esse ano é um pouco triste para nós, assim, porque nós perdemos ele. Foi a primeira perda da família. E, quer dizer, aí nós temos agora que levar esse legado que ele deixou, o carinho, essa união de família, que acho que é o que mantém nós ainda com muitos anos de vida. É essa união, essa alegria que a gente tem de estar sempre junto, e isso foi um legado que ele deixou. E nós temos que levar isso para frente, se Deus quiser. Com 86 anos, a matriarca da família, Dona Jalva, participa de tudo e gosta de ver todos reunidos. Eu me sinto assim uma mulher mais feliz, em nome de Jesus. Eu sou mesmo muito feliz. O filho que Deus me deu, neto, bisneto, nora, genros, os amigos, os parentes, todos amados por todos. Toda na minha casa é reunião, é família, só família. É aniversário dele, foi de casamento, foi de 15 anos, foi o casamento, o último casamento de meu casal foi de 65 anos. Tudo, mas tudo é família. Sabe o que é mais legal? A cada jogo a família prepara a comida do país adversário. Nildinha, mas não pode faltar o quê além dessa comida? Pode faltar o nosso baião, que é o tradicional. E tem mais, é sempre muita fartura, viu? Muita fartura. Não importa se é Brasil ou se é outro time que vai jogar, mas nós temos muita fartura. Quando a família se reúne, tem fartura de comida, tem fartura de oração e tem fartura de alegria. É Brasil. E o Hexa é nosso. E torcida que se preza tem superstição. É desde tradição, antes mesmo de eu ter nascido, foi assim, a minha família já fazia isso, que era sempre na seleção argentina, a gente cola todas as figurinhas de cabeça para baixo, para dar azar, como sempre, né? É quase uma tradição. E se o Brasil for hexa, será a primeira vez que Wagner vai ver a seleção ganhar uma Copa. Eu e os mais jovens aqui da família, a gente nunca viu o Brasil ser campeão. A gente nasceu de 2003 para cá, então cada Copa é uma nova oportunidade, uma nova esperança, e nessa não vai ser diferente. Uma seleção que tem essa capacidade de ir até o fim e não pode ter medo de nenhuma outra.
Nessa família tem amor, união, muita alegria e na hora da torcida tem até lema. Família unida, jamais destruída, porque juntos somos melhores em oração. Eita, que a família Regis é animada. Mas enquanto a Copa do Mundo segue bombando lá na terra do Tio Sam e adjacências, por aqui o pau que rola é a Série B. Hoje 6 jogos dão sequência à 13ª rodada da segundona. Amanhã mais 2 partidas dão prosseguimento a essa rodada de número 13, que ela só termina na terça-feira. Bom, e uma dessas partidas de amanhã é entre Criciúma e Ceará, lá no estádio Heriberto Rios, a partir das 9 horas da noite. Bora saber aí como é que o Vozão vai para esse duelo? Será que tem retorno? O Anderson Batatais, o interino, tem desfalque importante? Bom, quem vai explicar tudo pra gente é o repórter Júnior Marquezini. Tá no ar o Boletim do Vozão. Alô, amigos do Camisa 8. Alô, parceiro. Um bom domingo para todo mundo. O time do Ceará voltou a vencer no Brasileirão da Série B na última quarta-feira, no estádio Presidente Vargas, venceu a equipe do Avaí 2-1 com os gols do Júlio César e Melk. Melk passa a ser o principal goleador do Ceará na competição, com 4 gols marcados. O Ceará que na segunda-feira, amanhã, 21 horas, lá no estádio Heriberto Rios, vai enfrentar mais uma equipe catarinense, no caso, o Criciúma. O Ceará se encontra na capital catarinense desde ontem à tarde e agora pela manhã realiza um treinamento pronto no CT do Avaí. Após o almoço, o Ceará seguirá de ônibus com destino à cidade de Criciúma. Este jogo de amanhã, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Lembrando que nas últimas semanas ou nos últimos dias, o Ceará perdeu 3 jogadores que foram titulares nesta temporada de 2026, 2 atacantes, Fernandinho, que foi para a equipe do Mirassol, Pedro Henrique, que desde a era do Moser Santos foi afastado, não foi reintegrado como aconteceu com Vina, e também perdeu o Dieguinho, que foi negociado para o futebol do Japão. Lucas Lima ou Richardson, um dos dois, será o substituto do Ceará na partida de amanhã contra a equipe catarinense. O provável time com Richard, Rafael Ramos, Éder, Luizão e Fernando, Lucas Lima ou Richardson, João Gabriel, Júlio César, o ataque com Melk, Wendel Silva e Matheus Araújo. Júnior Marquezini com os destaques do Ceará para o programa Camisa 8. Já o Fortaleza só entra em campo pela Série B terça-feira, no caso depois de amanhã. O Leão do Pici recebe aqui na Arena Castelão o time do América Mineiro a partir das 8 horas da noite. Esse vai ser um duelo de opostos. Enquanto o Leão do Pici está em 4º lugar sonhando com acesso, o Coelho Mineiro é o último colocado e só pensa sair dessa situação para lá de desconfortável. Mas como a turma do Carpini não tem nada a ver com isso, o negócio é buscar mais um triunfo. Então bora saber aí como é que o Leão está se preparando para esse jogo de depois da manhã. Põe aí, meu diretor, o boletim do Océlio Pereira, direto do Pici. Alô, você, torcedor do futebol do Nordeste do Brasil. Torcedor do Fortaleza na expectativa. Nesta terça-feira, o jogo contra o América Mineiro. Pela 13ª rodada do Brasileirão 2026 Série B. Tricolor tem 21 pontos, é 4º colocado. A tendência é que tenhamos um grande público e, consequentemente, mais um resultado positivo do Fortaleza. Em contrapartida, o técnico Carpini não vai contar com alguns jogadores. Rodriguinho, que ganhou a posição de Mailton, né? Vocês lembram que o Mailton era o titular absoluto? Sempre o torcedor acreditando nas jogadas dele pelo setor direito, perdeu a posição para um jogador que não é ala direita, pelo contrário, é volante e também joga de meia atacante. Segundo volante, aliás, a posição do Rodriguinho. Colocado na direita pelo técnico Carpini e tomou conta do recado. Mas foi expulso no jogo contra o Náutico da fora. Militello, atacante, também fora. Ele vai ter que improvisar, procurar outras opções para o jogo de terça contra o América Mineiro. Vale ressaltar, América Mineiro é o último colocado, mas não significa dizer que os 3 pontos já estão assegurados. Pelo contrário, deixa o couro rolar. Depois, no final da partida, você terá realmente uma situação conclusiva e oficial concreta para o Fortaleza, que serão mais 3 pontos. A direção do Fortaleza trabalha com o objetivo propósito de trazer reforços de 5 a 6 jogadores serão contratados, já que alguns serão dispensados ou não ficarão no Fortaleza. Como lateral, Paulinho, que veio do Vasco, GB, atacante,
Kaique é outro que deve deixar o Fortaleza. Tem a possibilidade do Rosseto também deixar o tricolor e ainda jogadores cotados como Pierre para outros clubes como o Vasco da Gama e o próprio jogador Pochettino. Aguardemos, porque contratações virão na próxima janela no mês de julho. Fortaleza precisa qualificar o seu elenco, já que tem o objetivo de voltar à primeira divisão em 2027. E um detalhe para finalizarmos: Fortaleza é o maior orçamento da Série B, 5,5 milhões, portanto tem que fazer jus ao orçamento e também a obrigação de voltar à primeira divisão do futebol do Brasil. Fortaleza destaque aqui no Camisa 8. Fim de linha para o Camisa 8 de hoje, mas se você quiser rever a edição deste domingo, ela está disponível para você no YouTube através do canal do GC+. Lembrando que tudo que está rolando no mundo esportivo está disponível para você através do nosso portal gcmais.com.br/camisa 8. Se preferir, vá lá no nosso Instagram, @camisa8.oficial. Tenham todos um excelente domingo, e até a próxima, pessoal. Valeu!